Fala galera, professor Andreas na aula para mais uma aula aqui com vocês. E a aula de agora a gente vai começar a falar sobre magnetismo. People, magnetismo você não tem noção, talvez você tenha, não sei. Mas cara, é um dos conteúdos mais importantes para a sociedade hoje. Porque basicamente tudo que a gente tem de elétrico, eletrônico é baseado em magnetismo. Então fica muito esperto porque toda energia que a gente produz, tirando energia solar, o resto funciona com magnetismo. Tem ímã lá para você conseguir produzir essa energia e fazer a gente utilizar, sei lá, TV, batedeira, ventilador na nossa casa. Beleza? Então é muito importante. Cai menos do que eletricidade no Enem, né? Mas você entender o magnetismo é importante não só para o Enem, mas também para a tua existência. Então fique esperto, muito fácil. Ó, coloquei essa fotinha aqui para dizer que é muito de boa essa aula, tá? Então, mais teoria, a gente vai ver as contas um pouquinho mais para frente só. Então aproveita, senta aí, faz um pouquinho, dá um pause, faz um pouquinho e aproveita para você entender como funciona o magnetismo. Vamos lá? Posso continuar? Mas, people, antes de começar falando de ímã em si, deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Ó, a gente aprendeu o seguinte, existe a força de contato e existe a força à distância, certo? Força de contato é aquela quando toca os objetos e força à distância é aquela que não precisa tocar para ela acontecer. Confere? Então, por exemplo, força à distância, nós temos a gravidade, nós temos a força elétrica, né, de repulsão entre elétrons e repulsão entre prótons e atração também entre elétrons e prótons, e tem a força magnética. Então, tem essas três que caem, existem mais forças à distância, mas que caem no Enem são essas três. E a gente vai começar agora a estudar a força magnética, beleza? Só que antes disso, deixa eu só te falar uma coisa. Se você pega um elétron e só coloca ele aqui no espaço, então vou desenhar aqui um elétronzinho perdido ali no espaço, beleza? Como que pode, muita gente se perguntou isso por muito tempo, como que pode o elétron fazer uma força no outro elétron que está, sei lá, a 1 quilômetro de distância? Como que pode uma coisa fazer uma força na outra que está a 2 metros, 3 metros, 1 quilômetro, 10 metros de distância, sem tocar? Como que funciona isso? Teve um cara, uma vez, chamado de Michael Faraday, lembra dele? Michael Faraday. E ele veio com a ideia dos campos. A ideia de que toda vez que, por exemplo, tem uma massa, essa massa cria em torno de si um campo que a gente chama de campo gravitacional. Toda vez que tem uma carga, esta carga cria em torno de si um campo que a gente chama de campo elétrico. A gente não consegue pegar nos campos, a gente não consegue cheirar o campo, a gente não consegue provar o campo. Só que a gente sabe que esse campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético, existe. Como? Pelas influências que eles fazem em outros objetos. Então, se você pega um elétron e coloca outro elétron aqui pertinho, esse outro elétron vai ser repelido, certo? Beleza. Como ele foi repelido, eu sei que existe um campo aqui. A mesma coisa vai acontecer com o magnetismo. Só que você vai entender agora nessa aula, isso é muito interessante, que a gente chama esse conteúdo de eletromagnetismo. Ou só eletromag, para ficar mais bonitinho. Eletromagnetismo. Por quê? Porque eletricidade e magnetismo são duas faces da mesma moeda. E é isso que eu preciso que você entenda. Eletricidade e magnetismo são duas faces da mesma moeda. Beleza? Então, ó, a ideia é, olha isso. Se eu pegar um elétron e deixar ele paradinho ali, ele vai criar em torno de si o que a gente chama de campo elétrico. Certo? Então, ele cria em torno de si um campo elétrico. E tem esse desenho aí, o campo elétrico de um elétron, tem esse desenho aí que eu desenhei para você. Beleza. Agora, se eu pegar esse elétron e mover ele pelo espaço, só mover, quando eu movo ele, ele tem a propriedade de criar em torno de si um campo magnético. Foi isso que a gente viu lá em efeitos da corrente elétrica. Então, efeito magnético da corrente é, quando os elétrons estão indo tudo para uma mesma direção, é gerado em torno do fio um campo magnético. Confere? Beleza? Então daí a gente já começa a perceber que eletricidade e magnetismo têm tudo a ver, eles estão interligados. Só que isso foram anos e anos e anos de estudo que os caras, os grandes caras aí
da humanidade levaram tempo para descobrir. Beleza? Então, toda vez que passa corrente por um fio, é gerado em torno daquele fio um campo magnético. Se eu pegar um elétron e mover, ele vai gerar em torno dele um campo magnético. Beleza? Agora, a coisa mais legal é, se você pega o elétron e acelera ele, fica assim, ó, acelerando, ele vai criar o campo elétrico, ele vai criar o campo magnético e vai soltar isso no espaço. Basicamente é assim. Resumindo, grotescamente é assim. Então, você pega um elétron e fica fazendo assim, ó. O nome disso é oscilador. Pega um elétron e fica fazendo assim. É assim que a gente gera onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? É um campo elétrico junto com um campo magnético se propagando pelo espaço. Como que a gente gera uma onda eletromagnética para mandar mensagem de celular, essas coisas assim? Pega o elétron e fica lá. Na frequência que a gente oscilar, é a frequência da onda que vai sair. Sacou a ideia? Então, se você for pirar um pouco nisso, quiser pesquisar, se aprofundar mais, você vai ver que o nosso corpo, por exemplo, ele é cheio de elétrons. E a gente falou, quando estava falando de termologia, numa frequência fundamental. Então, as molequinhas estão sempre lá, ó, sempre vibrandinho. Beleza? Pessoal, se os elétrons estão vibrando dentro da gente, não era para a gente estar emitindo onda eletromagnética? Sim. E a gente está emitindo onda eletromagnética. Como? Na forma de infravermelho. Se a gente vibrasse mais, no caso a gente esquentasse mais, coisa que não dá porque a gente ia morrer, se a gente esquentasse mais, a gente ia talvez chegar no vermelho, sacou? Iria emitir luz vermelha. Então a gente emite luz por causa dessa vibração dos elétrons. Lá no fundo é por causa disso. Beleza? Fechou? Então só para você se ligar que eletricidade e magnetismo tem tudo a ver. Não que isso realmente vá cair no Enem uma pergunta desse estilo. Não, mas só para você entender que tem tudo a ver e a gente vai estudar o que vai cair exatamente agora, tá? Então o que cai no teu Enem? Primeiro, como a gente está falando de magnetismo, você tem que lembrar do ímã, né? E todo ímã tem dois polos. Todo ímã tem dois polos. Não fale que tem polo positivo e negativo. Não, tá errado isso aí. É polo sul e polo norte. Beleza? Não é polo positivo e negativo, é polo sul e polo norte. Beleza. E aquilo que serve para eletricidade serve para magnetismo, que é os opostos se atraem e os iguais se repelem. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Beleza? Isso também funciona para ímã, também funciona para magnetismo. Então, se eu aproximar um polo sul de um polo sul, o que vai acontecer? Eles vão se repelir. Se eu aproximar um polo norte de um polo norte, o que vai acontecer? Eles irão se repelir. Agora, se eu aproximar um polo sul de um polo norte, daí eles irão se atrair. Beleza? Então, isso aí é o básico do básico e, por incrível que pareça, isso cai no Enem e eu vou fazer uma questão com você daqui a pouco sobre isso. Beleza? Então, primeira coisa, todo ímã tem dois polos. É polo positivo e negativo? Não falei isso, tá errado. É polo norte e polo sul. Beleza? Sempre, sempre. Show, povo. Volta pra cá. Não tem como você separar dois polos de um ímã. Eu vou falar de novo para ficar bem claro. Não tem como você separar dois polos de um ímã. Todo ímã tem dois polos. Todo ímã tem dois polos. Então, se você pegar um ímã, profe, eu tenho uma ideia. Fala. Eu vou quebrar esse ímã. Vai fazer o mal. Então, imagine que você vai fazer o mal, você quebra o ímã aqui, ó. Bem no meio. Quebrei o ímã no meio, o que vai acontecer? O polo que era norte, ele continua norte. Mas o outro lado vai virar polo sul. Sacou? O polo que era sul, continua sul. Mas o outro lado vai virar um norte. Todo ímã tem dois polos. Não tem como você separar. No caso, se eu quebrar no meio aqui, a tendência dele, inclusive, é se unir novamente. Não vai ficar bonitinho como era, né? Mas a tendência deles é se unir novamente. Beleza? Profe, e se eu quebrar de novo? Se você quebrar de novo, vai formar 4 ímãs nesse caso, né? Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, ó. 4 ímãs. Norte, sul, norte, sul, norte, sul. Beleza? Tranquilo? E se eu quebrar assim, prof, ó, dá só uma olhada. Aqui tem norte, aqui tem sul, e eu vou quebrar assim, ó. Olha a ideia que eu tive. Quebrar assim. Beleza? Daí você vai ter 2 ímãs. Uma aqui,
norte-sul, norte-sul. A tendência deles agora, se você não mexer em nada, não é se atrair, é se repelir, né? Então, porque norte está repelindo norte e sul está repelindo sul. Então, cuidado, dependendo do modo que você quebra, logo quando você quebra, eles se atraem ou se repelem. Daí você pode me perguntar assim, prof, eu não acredito nisso, prof. E se eu continuar quebrando, eu vou quebrar várias vezes e várias, até chegar num grãozinho. Neste grãozinho vai ter um lado norte e um lado sul. Beleza? Se eu quebrar, até chegar no átomo. Então, o próprio elétron, ele já traz um campo magnético em si. Sacou? O próprio elétron já manifesta ali em torno dele um campo magnético. Então, cara, não tem como você separar um campo magnético nesse estilo, norte e sul. Então, o elétron já tem. E o elétron é uma partícula fundamental. O elétron você não consegue quebrar. Então, não dá. Simplesmente não dá. Esse princípio a gente chama de princípio da inseparabilidade dos polos. Não dá para separar dois polos de um ímã. Sempre norte e sul. Show? Beleza? Mas, então volta comigo aqui. Além disso, toda vez que eu coloco um ímã numa certa região do espaço, ele vai gerar em torno dele um campo magnético. Assim como uma massa gera campo gravitacional, assim como um elétron ou uma carga gera campo elétrico, certo? E o campo magnético de um ímã, ele tem esse jeitão aqui, ó. Eu vou desenhar aqui do ladinho. O que mais cai para você é ímã em barra, então norte e sul. O campo elétrico de um ímã, melhor, o campo magnético de um ímã, desculpa, tem esse jeitão aqui, ó. É uma linha que sai do norte e entra no sul. Sai do norte e entra no sul. Sai do norte e entra do sul. Sai do norte e entra no sul. Sai do norte, vai lá para o infinito, volta no menos infinito e entra no sul. Então as linhas de campo, elas sempre saem do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Isso no ímã em barra, tá? No caso aqui, nesse ímã formato ferradura, também sai do norte e vai para o sul. Só que as linhas são retinhas, né? As linhas são retinhas, dá pra ver? Então, é isso aí. Então, sempre saindo do norte e indo para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Não esqueça disso e não confunda, cara. Essas linhas de campo, ó, elas nunca se cruzam. Assim como nenhuma linha de campo em qualquer outro campo, certo? Elas saem do polo norte e vão para o sul. Beleza? São cíclicas, ou seja, fechadas. Detalhe, elas saem do norte e vão para o sul por fora. Por dentro do ímã é do sul para o norte. Ai, professor, confundiu tudo. Cara, por dentro do ímã é só curiosidade. Por fora é que interessa. Então, sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Beleza? Quanto mais próximas, maior o valor do campo. E o vetor de indução magnética é tangente às linhas de indução. Já vou te falar, já vou te traduzir essas palavras feias aí. Mas, ó, já ficou uma coisa na cabeça. Se as linhas de campo que eu desenhar estiverem mais juntinhas numa certa região, quer dizer que ali o campo é mais intenso. Então, a densidade de linhas mostra que o campo é mais intenso. Beleza? Como que eu vou mostrar desenhando que o campo é mais intenso? É só desenhar mais linhas ali juntinhas. Show? E outra coisa, é essa partezinha aqui do vetor indução é tangente às linhas de indução, que eu já te explico, não se preocupe, eu daqui a pouco explico aí. Beleza? Tudo bem até aqui? Sai do norte e vai para o sul. Ai, professor, já abusou. Beleza, ó, eu vou usar essa parte em branco aqui para te fazer algumas perguntas e já explicar aquele terceiro ponto lá da sequência. Olha só, povo, eu tenho um ímã que eu vou desenhar aqui. Ímã em formato de barra, polo norte, polo sul. Como que é o campo? Sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Tá aqui, ó. Esse é o campo. Sai do norte e vai para o sul. Beleza, prof. Até aí entendi tudo. O campo de um ímã em barra tem esse jeitão aí. E é esse campo que leva a força à distância, né, prof? Isso. É este campo que vai aparecer, que vai fazer aparecer a força magnética. É isso aqui. Se não tiver campo, não tem força. Beleza? Detalhe.
a gente não consegue ver, nem cheirar, nem lamber, nem pegar no campo, porém a gente percebe que ele existe porque quando a gente aproxima dois ímãs, eles se atraem. Se eu inverter a polaridade aqui, se eu aproximo, eu sinto uma interação ali, né? Todo mundo já brincou com isso, né? Eu tento juntar, não consigo, e vai para, né? E fica brincando assim. Enfim, quem faz essa força aparecer é o campo magnético, é esse campo aí. Show? Beleza, vem comigo. Ó, um instrumento que cai bastante nas provas, que a gente utiliza, até tem no nosso celular, é a bússola. Bússola. Povo, a bússola funciona como, você sabe? A bússola, na verdade, ela é uma agulha imantada. Então eu consigo fazer com que certos metais virem ímãs, consigo, já vou te falar quais, mas eu consigo. Então se você pegar uma agulha na tua casa, atritar num ímã, quanto mais poderoso melhor, atritar no ímã, essa agulha vai ficar imantada, ela mesma virou um ímã, beleza? E se eu pegar a agulha imantada e deixar só o campo magnético da Terra e influenciar ela, ela vai apontar sempre para o norte magnético da Terra. Isso é a bússola. A gente desenha essa agulha imantada assim, ó. Então, se cair na tua prova, vai cair esse desenho aqui assim, ó. A parte pintada é sempre o lado norte da bússola. A parte não pintada é sempre o lado sul. Beleza? Então, a bússola vai seguir segundo aquele desenho ali. Show, prof. Mas como que a bússola funciona? A bússola se guia pelo campo magnético da Terra. Beleza? Aqui eu desenhei um ímã. Porque se eu chegar com uma bússola perto de um ímã, ela vai ficar tudo loucona. Ela não vai apontar mais para o norte. Sacou? Então, se liga aqui. Como que eu faço para descobrir para onde a bússola aponta? Isso também já foi questão de vestibulares por aí afora. Então, se eu colocar a bússola aqui, ó, neste ponto, ela vai apontar para onde? Essa é a pergunta clássica. Se eu colocar a bússola naquele ponto, ponto A, vou chamar, ela vai apontar para onde? Então, povo, o norte sempre aponta, é atraído para o sul, certo? Se o norte é atraído para o sul, quando eu colocar a bússola aqui, ó, ela vai apontar para cá assim, ó. E isso é um pouco contraintuitivo. Você vai ter que lutar contra você mesmo para você entender. Porque você pode pensar o seguinte, mas prof, se o norte é atraído pelo sul, ele não tem que ficar apontado para cá, ó? Não, porque quem faz a força aparecer é a linha de campo. E a linha de campo neste ponto está apontando para lá. O vetor campo magnético é tangente à linha de campo. É isso que o ponto 3 falava aqui, ó. O vetor campo magnético é tangente à linha de campo. Beleza? Então, ó, vetor, a linha de campo está assim, né? Tangente está para cá. Então, a bússola vai seguir a linha de campo. A bússola sempre segue a linha de campo. Beleza? Ah, professor, se eu colocar aqui, ó. Se você colocar aqui... Opa, essa linha aqui está errada. Aqui, ó. Vai do norte e vai para o sul. Se você colocar a bússola aqui no ponto B, ela vai apontar, ó. Deixa eu só trocar isso aqui, vai. Norte e vai para o sul. Então tá para cá, né? Show. Se você colocar a bússola aqui, ela vai apontar para lá, ó. O polo norte, que é a parte pintadinha da bússola, vai apontar para o sul do meu ímã. Fechou? Mas como que ele aponta, prof? Ele segue a linha de campo. A linha de campo é que faz a força. Aí você tem que se ligar. Pessoal, ele não vai apontar para cá não, porque ele é atraído pelo sul? Não, cara. Não. Ele segue a linha de campo. Isso é super importante. Beleza? Se eu colocar aqui, daí ele vai apontar, ó, para lá exatamente. Beleza? Se eu colocar a bússola aqui, ó, neste ponto, ele vai apontar, ó, sempre tangente. O polo norte vai apontar para o sul do meu ímã. Beleza? Sempre seguindo a linha de campo. É assim que a bússola funciona. Então, você não pode, quando estiver usando uma bússola, você não pode usar perto de outros ímãs, tá? Porque senão ela não vai seguir o campo magnético da Terra. Ela vai ser influenciada pelo ímã que está mais pertinho aqui.
Então, você não pode usar outros ímãs pertinho. E outra coisa, a gente aprendeu na eletricidade que toda vez que passa uma corrente, é gerado em torno de si um campo magnético, né? Então, você não pode usar o ímã perto de aparelhos que estejam passando corrente, porque essa corrente, que gera um campo magnético, pode influenciar nessa bússola também. Fechou? Então, cuidado aí para tua vida também, né? Cuidado aí com essas coisas. Show? Mas, e daí eu te falei já que a Terra tem um campo magnético, certo? E o campo magnético da Terra é sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Só que para a Terra, meu, é um pouquinho ao contrário. Olha só que doideira, olha só que legal, na verdade. Vou desenhar a Terra aqui de novo. Seu formato geóide. Com a Paraíba lá, ó. Paraíba, ponto mais leste das Américas, está aqui. E o norte da minha agulha imantada aponta para o norte da Terra. Pensa um pouquinho, ó. O norte do meu ímã, da agulha imantada, aponta para o norte da Terra. Se o norte do meu ímã aponta para o norte da Terra, quer dizer que lá no norte da Terra existe um sul magnético. E é exatamente isso que funciona. A nossa Terra é como se tivesse lá no centro da Terra, como se tivesse um mega ímã. Esse ímã, ele tem um polo sul apontado para o norte geográfico e um polo norte apontado para o sul geográfico. Então, vou até escrever isso aqui para você. No norte geográfico, nós temos um sul magnético. Por isso que o norte da bússola aponta para o norte da Terra, porque lá tem um sul magnético. E no sul geográfico, nós temos um norte magnético. E daí? E daí que a linha de campo sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Então, vou desenhar aqui em azul, ó. A linha de campo na Terra é isso aqui. Sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Beleza? É isso. É isso que você tem que mentalizar. Não decore, senão você vai esquecer. Mentalize isso aí e entenda perfeitamente. Cara, não faz sentido o norte da bússola apontar para o norte da Terra se lá tiver um norte magnético. Não faz. Então, se o norte da bússola aponta para lá, quer dizer que lá tem um sul magnético, porque o norte é atraído pelo sul. Show? Tranquilo? Só que tem um detalhe. O sul magnético, ele não está junto com o norte geográfico, eles têm uma inclinação. Então, ó, aqui, pelo desenho, mostra certinho, ó. Esse aqui é o polo norte magnético, melhor, polo sul magnético, e esse aqui é o polo norte geográfico, porque a Terra ela tá meio inclinadinha, né? Então, norte geográfico, sul magnético, tem uma inclinação. Se você seguir a bússola certinho, você não vai parar exatamente no norte do planeta. Vai parar um pouquinho mais para cá, porque tem uma inclinação entre elas. Fechou? Tranquilo? Então é assim que a bússola funciona na Terra. E daí, você pode, para quem gosta de biologia, você pode até estudar, porque muito se pergunta o seguinte: como que pode os pássaros, por exemplo, as tartarugas que seja, como que pode os animais migrarem? E eles saem do polo do hemisfério norte, cruzam, sei lá, 3.000, 4.000 quilômetros para o hemisfério sul, e eles chegam sempre na mesma região para tartarugas para desovar, para, enfim, e os pássaros também. Então, eles todo ano eles migram, sei lá, 4.000 quilômetros, e eles chegam na mesma posição, sem usar GPS, cara, porque os caras não têm GPS. Na verdade, a gente tem uma teoria que até fala, é como se na frente do bico do pássaro tivesse algo, pode ser uma proteína, alguma coisa assim, que se alinha com o campo magnético da Terra, de modo que ele vai seguindo o campo magnético até chegar onde ele quer chegar. Sacou? Então ele teria um GPSzinho dentro do bico, do corpo dele. Então é uma pergunta ainda em aberto, a gente não tem certeza. Você que vai ser biólogo e tal, misturado com físico, quiser estudar, é um negócio legal aí. Show, people! Beleza? Então a Terra é assim que funciona. E a Terra ter um campo magnético é muito importante, porque esse campo magnético ele serve de proteção, ele serve de escudo para a Terra do Sol. O Sol, ele manda várias partículas que a gente chama de vento solar.
várias partículas carregadas e com muita energia para a Terra. Se não tivesse campo magnético, muito provavelmente a gente não existiria, tá? E daí essas partículas carregadas, a gente vai ver mais para frente, que quando partícula carregada entra no campo magnético, ela sofre desvio. Esse desvio a gente vai ser capaz de calcular, inclusive. Então, quando partícula carregada entra no campo magnético da Terra, ela sofre desvio. E daí, passa pela Terra sem causar dano. Mas tem algumas partículas que conseguem entrar aqui, ó, pelos polos. Essas partículas que conseguem entrar pelos polos e se chocam com a atmosfera é o que faz formar a perfeita, maravilhosa, super mega blaster aurora boreal. Lembrando que existe a aurora boreal e a aurora austral. A aurora boreal acontece no norte do planeta, a aurora austral acontece no sul do planeta. Show? E a aurora boreal é um negócio muito doido. Eu já tive a oportunidade de ver com esses olhos aqui, ao vivo, uma aurora boreal acontecer lá no norte, lá no Polo Norte mesmo. É um negócio muito legal para você colocar na tua lista de coisas para fazer antes de morrer. E daí você está lá num frio lazarento de grande e com toda a roupa que você tem no corpo, noite, nevando. Nevando não, mas tem neve em tudo que é lado. É importante que tenha céu claro, então é importante que não esteja nevando no caso. Céu claro. E de repente, cara, você está olhando assim e começa a ver luzes verdes aparecendo. E essas luzes verdes vão preenchendo o céu inteiro e vão começando a dançar no céu como se fosse uma cortina balançando. Cara, são luzes verdes, daqui a pouco se formam vermelha, daqui a pouco, cara, cores diferentes dançando e preenchendo todo o céu. Muito legal. E isso acontece porque campo magnético desvia essas partículas carregadas, algumas conseguem entrar. As que conseguem entrar se choca com a atmosfera, chocou com a atmosfera, elétron pula de camada, quando volta emite luz. Aurora boreal. É isso que acontece. A gente não consegue prever uma aurora boreal, isso é o mais doido. Então quando você for lá, tem aplicativos que te mostram a probabilidade de acontecer, certo? Mas pode acontecer ou não. Então reserve aí bastante tempo, eu reservei 3 dias para ver. Em 2 aconteceram, show, e 1 não. Então tinha gente lá quando eu cheguei que estavam lá 9 dias e não tinha acontecido. Então tinha probabilidade, mas não aparecia nada. É muito doido essa parada aí. Então a aurora boreal é um negócio interessante que é explicado pelo magnetismo. E só uma coisinha que a gente vai utilizar bastante nas próximas aulas é campo magnético em barra, de 1 em barra, sai do norte e vai para o sul, né? Todo loucão. Beleza. Só que campo magnético do ímã em formato de ferradura, ele é assim, ó, norte e sul, sai do norte vai para o sul, sai do norte vai para o sul, sai do norte vai para o sul, norte e sul. Tá vendo que as linhas, elas estão igualmente espaçadas? Sabe o que isso quer dizer? Que ali o campo magnético é uniforme. Campo magnético uniforme. Em qualquer ponto daquele desenho, o campo magnético vale o mesmo tanto. E a gente representa campo magnético uniforme muitas vezes assim, ó. Quando tem a bolinha, quer dizer que o campo magnético está saindo da tela. Ou da tua folha, quando você desenhar aí. Saindo da tela, para a gente poder desenhar em 3D, tá? E quando tem o xizinho, está entrando na tela. Então, já memoriza isso aí, porque é importante. Bolinha saindo, xizinho entrando. Você pode até pensar, bolinha parece mamilos, né? Os mamilos aqui é sempre saindinho, confere? Então, mamilos é saindo. Eu vou usar essa ideia sempre. Mamilos é saindo e xizinho é entrando. Fechou? Tudo bem? Então, quando aparecer uns pontinhos assim, saiba que é campo magnético saindo. E eles estão igualmente espaçados, então é campo magnético uniforme. E quando tiver xizinho entrando, saiba que é campo magnético entrando na folha. Então, campo magnético uniforme entrando na folha. E quando não for entrando nem saindo, for assim, daí é o próprio desenho, né? Desenha para lá, desenha o vetor para cá e tal. Beleza? Como que cai uma questão de ímã? Olha só, na tua prova. Dispõe-se de 3 ímãs em formato de barra, conforme mostra a figura. A, B, C, D, I, E e F. Sabes que o polo A atrai C e repele E. E o polo F é sul. Então, polo F é sul. Se polo F é sul, já sei que E é norte, né? Porque tem que ter 2 polos do ímã. Beleza. Se o A atrai C e repele E, A atrai C e repele E. A repele E. Se A repele E, quer dizer que A
é norte também, porque os iguais se repelem, né? E se A é norte, B é sul. Beleza. Se A atrai C, então C é sul e D é norte. Acabou. Olha que fácil, né? Então, é só procurar a alternativa correta agora. A é polo sul? Não. A é polo sul? Não. B é polo norte? Não. A é norte? Show. E C é polo sul? Fechou. Letra D seria a resposta aí. Beleza, povo? Tranquilo? Tá, deixa eu só te falar uma última coisinha. Quais são os materiais que são atraídos por ímã? Só escreve isso aí pra mim, se não esquecer, tá? Não é qualquer metal que é atraído por ímã, que fique muito claro. Não é qualquer metal que é atraído por ímã. Quem é atraído por ímã? 3 metais, que a gente chama de fecone. Fecone. Fecone são os 3 materiais que são atraídos por ímã. Ferro, cobalto e níquel. Níquel. Esses são os 3 materiais atraídos por ímã. O resto, mano, ouro, prata, alumínio, cobre, nenhum desses é atraído por ímã. Fechou? Então, fecone, ferro, níquel e cobalto, ou qualquer liga metálica que tenha um dos 3. Então, aço é atraído por ímã? É. Aço é porque tem ferro. Beleza? Então, você vai fazendo lá a liga para saber se é atraído ou se não é. Então, a questão dessa aí também, uma alternativa dessa aí não seria estranha aparecer. Mas lembre-se, é fecone, 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 os materiais são atraídos por ímã. Beleza? Fechou? Tranquilo? Valeu, povo! Tá aí a introdução ao magnetismo. A gente continua na próxima aula. O professor André fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!